Opa, torcida cruzmaltina, começando justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Evolução. Essa é a palavra usada por Ramon Dias no atual momento do Vasco após um empate fora de casa contra o Red Bull Bragantino em um placar de 1-1. O Vasco até que saiu na frente e segurou até pelo menos o último no minuto do primeiro tempo, onde em uma falha de marcação individual e também por zona, o cruzmaltino esteve sendo vazado pela equipe bem arrumada do Red Bull Bragantino, que trouxe muitas dificuldades para a equipe, principalmente durante o segundo tempo daquele jogo, onde o Vasco pelo menos conseguiu trazer em sua bagagem um ponto. Pontuação importante também para continuar somando, são 2 jogos já com 6 pontos no total e 4 que o Vasco conseguiu estar obtendo. A atuação da equipe durante o primeiro tempo também foi motivo de elogio do técnico argentino. Abre aspas, nós estivemos muito bem durante a primeira etapa, tivemos 2 ou até 3 oportunidades de estar marcando, estamos pouco a pouco crescendo, ainda tem muito trabalho a ser realizado, mas o espírito tem que ser esse, fecha aspas, disse ainda o argentino, que foi expulso ainda próximo ao fim do jogo e desfalcará o Vasco na próxima rodada. Não estará na beira do gramado comandando o Gigante da Colina devido ao cartão vermelho que recebeu do juiz árbitro da partida Anderson Daronco, e seu filho Emiliano Dias é quem deve assumir o seu posto no próximo jogo, partida contra a equipe do Atlético Mineiro, jogo esse que acontece no estádio do Maracanã, com a presença dos torcedores vascaínos. Mesmo com uma pontuação ainda muito baixa, o Vasco conseguiu diminuir a distância para estar saindo dessa zona do Z4. Agora são 5 pontos que estão em diferença entre o cruzmaltino e a primeira equipe que se encontra fora do Z4. Mesmo pontuando, em diferença de alguns também adversários diretos que não pontuaram na rodada, o Vasco não conseguiu estar trocando de posição. Se conseguisse vencer a equipe de Bragança Paulista, consequentemente subiria mais uma posição e passaria a ser o 18º, mas foi algo que não aconteceu. Pelo menos a equipe conseguiu estar um pouco mais próxima dos outros adversários. E você, o que achou dessa partida? Comente aqui abaixo a sua opinião sobre o desempenho cruzmaltino. Após um acerto com Dimitri Payet, a torcida do Vasco ficou na expectativa que mais algum grande jogador pudesse desembarcar juntamente com o atleta em São Januário para estar elevando ainda mais o nível da equipe do cruzmaltino, que vem buscando ainda uma retomada no atual Campeonato Brasileiro de 2023 que está em disputa. Ainda se abriram alguns rumores que circularam sobre a possível também procura do Vasco por um outro atleta que foi companheiro de Dimitri Payet em sua antiga equipe. Este, o jogador chileno Alexis Sánchez, muito conhecido por sua atuação no ataque e compartilhou um período de clube com Payet ainda no Olympique de Marseille na temporada passada. A especulação, é claro, gerou grande expectativa entre os torcedores vascaínos, pois seria mais um grande jogador de muito nome, com muitos anos também atuando na Europa, que poderia chegar ao Vasco para estar aumentando o nível do ataque cruzmaltino, que atualmente se encontra um pouco fragilizado na necessidade de estar gerando muitos gols para a equipe sair, consequentemente, da zona de rebaixamento. O chileno é mais um que está livre no mercado após deixar o futebol francês e inclusive vem sendo especulado em outras equipes do futebol brasileiro que chegaram a fazer um determinado contato para saber as condições. O grande problema dessa questão envolvendo o atacante, que já teve passagens por Arsenal e Barcelona, entre tantos outros clubes, é a pedida salarial que ele faz. O atleta chegaria ao Brasil, em caso de um acerto, para se tornar o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Seria uma aquisição muito pesada para os cofres financeiros de qualquer equipe do futebol brasileiro.
mas sem dúvidas representaria também uma aquisição de alto nível técnico e com um salário estimado de mais de R$ 1,5 milhão. No entanto, de maneira oficial, nada foi divulgado pelo Vasco em uma possível negociação, nada passou aí de uma especulação envolvendo o Vasco e também outras equipes do futebol brasileiro sobre esse atacante chileno de 34 anos de idade. Para o próximo jogo, o Vasco deve contar mesmo com quase certeza com a presença do atacante Rossi, jogador que não esteve nem no banco de reservas no último jogo contra o Bragantino, ainda aperfeiçoando toda a parte física para estar em melhores índices também e continuar na busca pela sua reestreia no Vasco. Payet se prepara para chegar ao Rio de Janeiro e se apresentar ao Vasco ainda nesta quarta-feira. Ele se preparará também para se unir à equipe do Cruz Maltino. Sua chegada promete também contar com a presença de torcedores no aeroporto para recepcionar o jogador. Ele deve desembarcar no Rio de Janeiro por volta das 5 da manhã desta quarta-feira. A espera ansiosa pelos torcedores do Vasco finalmente está chegando ao fim. À medida que Dimitri Payet se apresenta ao Vasco, sua chegada tem gerado também grande antecipação, visto que sua habilidade em campo é reconhecida e os torcedores esperam que sua presença tenha um impacto positivo no desempenho do time do Vasco, principalmente no modelo criativo, onde o Vasco ainda peca em alguns quesitos e que Payet se encaixa justamente nessa questão da criatividade do meio de campo e geração de oportunidades para os atacantes chegarem à finalização. Enquanto ainda preparava sua chegada, ele também aproveitou a oportunidade para observar o último jogo do Vasco, empate com o Bragantino pela rodada do Brasileirão. Ele esteve acompanhando juntamente com os torcedores e também aprendendo um pouco mais sobre o estilo de jogo do Vasco e conhecendo um pouco mais dos seus novos companheiros de time da Colina. Que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.